O Ministério do Trabalho é o órgão responsável por editar normas regulamentadoras que devem ser implementadas obrigatoriamente nos locais de trabalho. Essas normas visam a proteção de patrões e empregados no ambiente laboral e regulamentam desde a instalação de equipamentos de proteção, a sinalização e até mesmo o treinamento de evacuação em situações mais graves, como as de incêndio, por exemplo. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer um pouco das chamadas NRs e mostrar que o cumprimento delas não é apenas uma responsabilidade do empregador. Acompanhe. Um centro comercial recém-inaugurado, pronto para receber trabalhadores e clientes. Mas antes de entregar a obra, os engenheiros precisaram seguir à risca todas as normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho. São as normas regulamentadoras, as NRs. Todos os nossos projetos eles são contemplados, elaborados de forma executiva, apresentada aos órgãos competentes e a entrega é só feita após uma vistoria final, certificando que foi construído conforme foi projetado. A gente começa o tour pelo prédio falando da norma regulamentadora número 2, que trata da inspeção prévia. A NR deixa claro que todo estabelecimento novo, antes de iniciar as atividades, deverá solicitar a aprovação das instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Após realizar a inspeção prévia, o órgão regional emitirá o certificado de aprovação de instalações. Em todas as dependências estão instalados extintores de incêndio, posicionados em pontos estratégicos, além de iluminação especial para caso de emergência. Exigências da norma regulamentadora número 23, voltada especialmente para o tema proteção contra incêndios. A redação da norma diz ainda que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para sair dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme existentes. Na periferia, nos 4 pontos do empreendimento, você tem a presença de um hidrante, que vem acompanhado de 2 mangueiras e um esguicho regulável que auxiliará o corpo de bombeiro no combate a incêndio a esse empreendimento. E os cuidados contra incêndio vão além. Na cobertura do prédio, a caixa d'água com capacidade para receber 23 mil litros de água teve que ser entregue, cumprindo a exigência de que 10 mil litros da água armazenada aqui sejam disponibilizados para a brigada de incêndio. Toda a caixa d'água ela é dimensionada para ocupar e restringir o consumo dessa habitação, deixando sempre 30% dessa água ali presente nessa caixa d'água para ser utilizada em caso de um incêndio, ela não venha a faltar, para o combate. Além disso, toda a tubulação deve estar à mostra e pintada de vermelho, para facilitar o trabalho dos bombeiros em caso de incêndio. É aí que entra a norma regulamentadora número 26, que trata de sinalização de segurança. A norma estabelece que devem ser adotadas cores para identificar e advertir acerca dos riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas e identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos devem atender ao dispositivo das normas técnicas oficiais. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Dispositivos como alarmes de incêndio também devem estar sempre à mostra e posicionados em locais que facilitem o acesso do trabalhador. O usuário ele detecta que o empreendimento está ocorrendo um princípio de incêndio, ele virá até aqui essa plaquinha, onde que irá startar esse alarme de incêndio. Com isso, acionará um aviso sonoro, comunicando todos os ocupantes que deverão fazer a evacuação. Com isso, o próprio elevador ele fica inutilizado, porque a primeira coisa que se corta no princípio de incêndio é a alimentação da energia.
E aí, com isso, eles deverão evacuar utilizando as escadas já pressurizadas. Ou seja, a pessoa entrou aqui, está tendo incêndio lá, quando fechar a porta, não tem mais risco. Não tem mais risco. As escadas devem possuir sinalizadores e todos os degraus são demarcados. Também é assim com os corrimãos. E elas são pressurizadas, ou seja, assim que é dado o alarme de incêndio, os dutos de ar instalados na área da escada são acionados, o que auxilia na hora de esvaziar o prédio. Fechou a porta, vocês terão um ambiente com a ventilação mecanizada e segura para fazer a evacuação do prédio. E para que em caso de pânico ou evacuação imediata do prédio, todos os trabalhadores possam sair sem se ferir, a norma regulamentadora número 8 estabelece os requisitos mínimos que devem ser observados nas edificações dos imóveis, as partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. O empregador deve ter atenção em relação ao treinamento de segurança que deve ser dado ao trabalhador. E o empregado precisa seguir as orientações e fazer a sua parte, como, por exemplo, participar de treinamentos e simulações de incêndios e evacuação predial fornecidos pela Brigada dos Prédios. Mas não é todo estabelecimento que segue as normas de segurança. Estas imagens gravadas por uma câmera de celular mostram um acidente ocorrido em 2011. As chamas tomam conta de um restaurante em Brasília. O rechô, equipamento usado para manter os pratos do buffet aquecidos, explodiu e feriu gravemente uma trabalhadora. Ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. O restaurante foi condenado pela 20ª Vara do Trabalho de Brasília ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à trabalhadora. De acordo com a sentença, o acidente era previsível e evitável, mas ocorreu devido à negligência do restaurante, que não deu treinamentos específicos aos empregados para o manuseio e abastecimento dos rechôs, objeto que explodiu perto da trabalhadora. A CLT trata nos artigos 154 a 201 das regras de segurança e medicina do trabalho e determina a elaboração de normas específicas para a regulamentação das medidas de segurança. Ao todo, 36 normas regulamentam as mais variadas atividades econômicas. Quem cria, altera ou exclui as normas regulamentadoras é o Ministério do Trabalho. Já a fiscalização é feita com a ajuda de outros órgãos. Hoje a gente tem outros órgãos, outras instituições que se somam ao Ministério do Trabalho nessa função, como o Corpo de Bombeiros na questão de incêndio e pânico, como os equivalentes às prefeituras municipais, com seus códigos de obra, seus alvarás de funcionamento, onde você tem um controle mínimo em relação ao funcionamento. A fiscalização do trabalho ela é movimentada basicamente pelo planejamento, pela inteligência fiscal, das informações que nós temos, que nos chegam dos parceiros, dos sistemas integrados que nós temos, nós definimos quais são os setores econômicos, quais são as atividades que estão a exigir um olhar mais detido, uma fiscalização mais aprofundada dentro desse escopo imenso que é o nosso Brasil. Descumprir essas normas gera consequências, desde embargo de obras até interdição. E isso não é uma penalidade para a empresa. Acaba gerando realmente um desconforto, um embaraço dentro da empresa, mas essa é uma medida acautelatória e o embargo ou a interdição só será levantado quando a empresa tomar aquelas medidas para que pelo menos aquela situação de risco mais grave ela deixe de existir.